Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Tiago. A gente está se encaminhando para a nossa última aula dentro do caderno Trilhas. Nós vamos fazer a atividade 13. Entenda a questão dos refugiados no Brasil e no mundo. Tudo bem? Então, antes de começar essa atividade, vamos ler aqui essa tirinha, porque é muito importante, porque ela vai falar da questão dos refugiados. Quando catástrofes naturais acontecem, casas são destruídas, deslocando comunidades inteiras, quando a guerra ou a agitação civil devasta uma comunidade, as pessoas são deslocadas à força para proteger a vida e a integridade física. Elas têm apenas duas opções: a morte por privação, assaltos ou genocídios, ou a vida no exílio. Então essa é a questão do refugiado no mundo inteiro, tá bom? E aí a gente vem para a página 131, que a gente vai ter um mapinha e vai explicar um pouco a questão do refugiado no Brasil, tá bom? Então ele começa aqui, ó, vocês vão olhar esse trechinho aqui no mapa, ele vai começar falando aqui, ó, o que é um refugiado? Aqui na minha imagem não dá para ler muito bem, porque está um pouco desfocado, mas no caderno de vocês dá para ver legal. E aí ele vai falar aqui, ó, o que é um refugiado? A pessoa que deixa o país onde nasceu ou onde morava por medo de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas ou pela violação de direitos humanos. Uma pessoa é considerada perseguida quando a sua vida e a sua liberdade corriam riscos no seu país, tá bom? Então, quando essa pessoa sofre, principalmente isso acontece nas guerras, né? As pessoas acabam se deslocando muito, fugindo de todas as perseguições que pode acontecer com ela. Aqui embaixo no mapinha, então isso é o que é um refugiado, tá bom? Aí aqui embaixo, nesse outro textinho, tem os direitos das pessoas refugiadas aqui no Brasil. Então, o que elas podem? Não podem, as pessoas refugiadas não podem ser devolvidas para de onde saíram, tá bom? Elas têm o direito de receber documentos de identidade e carteiras de trabalho provisórios. Elas têm o direito de não serem investigados ou multados por entrar no Brasil de forma irregular. Elas têm o direito de frequentar as escolas públicas de ensino fundamental e médio. Podem e devem ser atendidas em qualquer hospitais e postos de saúde do Brasil. Não serem discriminadas e praticar livremente a sua religião. Então, isso é o direito que a pessoa refugiada tem aqui no Brasil, tá bom? E qual é o dever que essa pessoa deve cumprir? Ela deve respeitar as leis brasileiras, as pessoas e os órgãos públicos e privados, tá bom? Então, aqui a gente tem uma consideração do que é refugiado e dos direitos dos refugiados no nosso país, tá bom? Esse é o primeiro mapinha. Aí aqui na página, no próximo mapinha, a gente, continuando na mesma página, a gente tem aqui, desse lado aqui, o mapinha do Brasil, tá bom? E a gente tem destaque para alguns estados. O que isso significa? Que são os lugares onde hoje se é a porta de entrada e é onde recebe mais refugiados, pessoas refugiadas, tá bom? Então aqui no estado de Roraima recebe bastante refugiados, principalmente da Venezuela e da Colômbia. Eu vou explicar em outro mapinha depois. Os estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. E o Distrito Federal também, o quadradinho aqui, ó, a capital do Brasil, tá bom? Esses são os lugares onde mais recebe, onde as pessoas refugiadas se estabelecem aqui no nosso país, tá bom? Aqui, deste ladinho aqui do mapa, a gente tem da onde essas pessoas vêm para o Brasil. Então, eu vou abrir um outro mapa e vou destacar melhor, tá bom? Mas principalmente da Venezuela,
Colômbia, República Democrática do Congo, Angola e da Síria, tá bom? Então aqui é os estados que os lugares onde recebe esses refugiados e aqui desse lado da onde eles vêm. Tudo bem? Aí tem mais alguns detalhes de números, quantidades aqui que vocês devem olhar também com atenção. Eu vou abrir um outro mapinha para a gente poder ver melhor. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou crescer aqui o nosso país, o Brasil. Isso, tá? Então, o Brasil, ele recebe principalmente refugiados vindo da Venezuela, que a gente sabe que passa por uma situação política complicada, né? O país está sofrendo uma grande pressão política, enfim, e está havendo uma crise econômica muito grande nesse país. Isso faz com que as pessoas acabam se deslocando. Situação de pobreza na Venezuela piorou muito. Então isso acaba fazendo com que as pessoas se desloquem da Venezuela rumo aos países vizinhos, rumo ao Brasil principalmente, e também tem venezuelanos indo no sentido da Colômbia, tá bom? A Colômbia, aproveitar que ela está em destaque aqui, ela é outro país em que o Brasil recebe também refugiados, tá bom? Na Colômbia, existe um conflito, né, que é um conflito separatista no país, que é uma guerra, né? E que essa guerra já fez muitas vítimas, tá? Hoje em dia ela está um pouco melhor, digamos assim, mas ela já fez muitas vítimas e essas vítimas acabam, as pessoas que não querem ficar perto desse conflito, né, acabam se deslocando para o Brasil. Os conflitos têm a ver também muito com tráfico de droga, tá bom? Com narcotráfico. Então, o Brasil também recebe refugiados da Colômbia, tanto da Venezuela quanto da Colômbia. E o Estado brasileiro que mais recebe refugiados é o estado de Roraima, tá bom? No caso de colombianos e venezuelanos, é a porta de entrada deles, porque é o estado que está vizinho aqui da Colômbia e próximo à Colômbia e do lado da Venezuela, tá bom? Aproveitando o mapinha do Brasil aqui, ó, as pessoas que se refugiam em Roraima acabam não ficando em Roraima, elas acabam se deslocando para São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro e também Brasília, o Distrito Federal. Por quê? Porque esse é o eixo econômico do Brasil, é onde as pessoas vão conseguir trabalho, renda. Então não adianta elas virem aqui para Roraima e não ter condições econômicas delas ficarem aí. Então elas acabam vindo para São Paulo, onde os empregos acabam atraindo as pessoas para poder vir para cá, tá bom? Então, São Paulo hoje, na verdade, é o estado que mais recebe refugiados no Brasil, tá bom? Apesar de Roraima ser a porta de entrada dos refugiados, tanto da Colômbia quanto da Venezuela, é São Paulo que acaba, depois todos eles acabam vindo em direção a São Paulo, tá bom? Vamos voltar no mapinha mundi aqui. Então, o Brasil não recebe apenas refugiados da Venezuela e da Colômbia, tá bom? Recebe refugiados também de Angola, da República Democrática do Congo também, regiões da África em que apresenta grandes conflitos, né? Conflitos étnicos, conflitos nacionalistas, enfim. Então, zonas de guerra acabam as pessoas tendo que sair. E por que Angola é um grande... os angolanos consideram o Brasil um destino? Primeiro, pela proximidade da língua. Angola é um país em que fala-se português, tá bom? Então, e a facilidade também das leis brasileiras, né, que recebe esse refugiado com todos os direitos, tá bom? Então, Angola e República Democrática do Congo são países africanos da onde o Brasil também recebe refugiados, tá bom? E nós recebemos refugiados também da Síria. Vou aumentar aqui, ó. Hoje, a Síria
Aqui, ó. Ela está em todos os jornais. Existe um conflito muito grande envolvendo grandes potências, envolvendo grandes interesses. Existe uma quantidade de refugiados gigantesca nesse país. Quase 3 milhões de pessoas saindo daqui, tá bom? E o mundo inteiro acaba sendo afetado, porque as pessoas acabam se deslocando e quando chegam nos seus destinos acabam indo para outros lugares. Então, o Brasil acaba também recebendo imigrantes da Síria, do conflito que está tendo aqui. Tudo bem? Agora vamos voltar no mapinha aqui. Eu vou aqui na página 132, nós temos aqui a relação dos refugiados envolvendo o mundo inteiro, tá bom? Então é assim, vamos começar por aqui, ó, no mundo, a questão dos refugiados, né? Na verdade, aqui ele começa com um número, são 68,5 milhões de pessoas, que é o cálculo que eles fazem que são pessoas refugiadas. Então é muita gente, tá bom? O cálculo é de 68 milhões de pessoas que se deslocaram por algum motivo para salvar suas vidas, tá bom? E aí, ó, aqui embaixo ele fala que a cada 2 segundos uma pessoa é forçada a deixar o seu lugar de origem. Então esse número continua crescendo, tá bom? Então ele vai dar mais alguns dados aqui embaixo. Aí aqui ele vai apontar que a Turquia é o país que mais recebe refugiados no mundo. São mais de 3 milhões. No caso da Turquia, vamos voltar no mapinha aqui, ó. Vou mostrar onde está a Turquia para vocês. Vou dar um destaque bem grande aqui, ó. A Turquia está aqui, ó, tá? Essa é a Turquia. Ela é o país hoje que mais recebe refugiados no mundo. Mas ela recebe pelo motivo dela fazer fronteira com a Síria, que é o país que está em um conflito muito grande, tá bom? Então a Síria, essa guerra que está acontecendo na Síria, faz com que as pessoas se desloquem em massa em direção à Turquia, tá bom? A Turquia hoje é o país que mais recebe refugiados. O Irã também recebe refugiados da Síria, tá bom? O Irã aqui também recebe grande quantidade de refugiados da Síria. Percebam que as pessoas, quando elas vão sair refugiadas de um lugar, elas vão para o país vizinho. Elas buscam a fronteira mais próxima. Elas não pegam um avião e vão para longe, tá bom? Porque essa maneira é uma maneira muito difícil de se refugiar. Então elas vão a pé mesmo, a pé, de carro, de alguma maneira elas tentam atravessar a fronteira do seu país. Elas fogem do conflito. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Vamos voltar no mapinha aqui agora. Então, ó, aqui no mapinha também é importante destacar para vocês o seguinte. Onde está amarelo é os lugares que recebem refugiados, tá bom? É os lugares que recebem refugiados. E os lugares laranjinhas são onde está acontecendo as guerras e os conflitos e da onde as pessoas estão saindo, tá bom? Isso é basicamente a explicação desse mapa, tá bom? E aí a gente tem os dados, as curiosidades que vocês vão ler aqui, tá bom? É só ver com calma, ver cada detalhe, não precisa ter muita pressa, tá bom? E aí a gente vai para a atividade. Vocês vão fazer a atividade até o final do caderno Trilhas aqui, da 1 até acabar o caderno. Nós só temos essa atividade 13 para fazer. Então na primeira, ó, nosso país recebe várias pessoas de diversas partes do mundo. Eles trazem grandes contribuições com sua cultura e conhecimento. Alguns brasileiros, por falta de conhecimento ou medo, o medo do novo, demonstram atitudes horríveis diante dessa situação. Nós estamos falando da xenofobia, que é
uma forma de preconceito contra a pessoa imigrante, tá bom? Contra a pessoa refugiada. Segundo dados da reportagem, a cada 2 segundos, uma pessoa é forçada a deixar o seu lugar de origem. Cite e explique 2 causas para que essa situação ocorra. Pessoal, nos mapinhas você vai conseguir fazer essa questão muito fácil, tá bom? E aqui vocês vão fazer todas as questões, na questão B, quais os estados brasileiros que mais recebem refugiados, então é só olhar o mapinha. Roraima e São Paulo são estados que recebem bastante, Rio Grande do Sul também, vocês vão responder. Realizando a leitura dos mapas, cite 2 direitos e 2 deveres dos refugiados no Brasil. É só olhar o mapa que está lá. Aqui vocês vão ler essa tirinha do Armandinho, tá bom? E vão responder a sequência de perguntas da A, B, C, D também, tá bom? E aí vocês vão até o final do caderno Trilhas. Aí acaba aqui, tá bom? Tudo bem? Eu vou deixar vocês fazerem. Numa próxima aula eu trago para vocês a correção de todas essas atividades. Tudo bem? Espero que as explicações tenham sido claras para todos e uma boa aula para vocês. Tudo bem, pessoal? Até mais.